Paulo. Do São Paulo Futebol Clube. O Rafael Bellatini está conosco. Fala, Rafa, boa tarde. Fala, Capriotti, boa tarde para você, para o amigo ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. A equipe do São Paulo trabalhou na manhã desta segunda-feira no centro de treinamentos do Beira-Rio. Está em Porto Alegre ainda, mas segue viagem para Buenos Aires ainda nesta segunda-feira. Terça-feira já treina lá no palco, na cidade, que receberá a partida entre São Paulo e River Plate. River Plate São Paulo, um jogo de vida ou morte para a equipe tricolor na Copa Libertadores. Precisa vencer a equipe do River, vencer na última rodada do Binacional no Morumbi e tirar uma diferença de saldo que hoje é de 11 gols para a equipe argentina. Situação nada fácil, mas a equipe do São Paulo tenta se preparar e para isso precisará resolver alguns problemas, né? Para começar no ataque, mais uma vez não terá Luciano, ele tem que cumprir seu último jogo de suspensão na Copa Libertadores, não enfrenta a equipe do River Plate, ele que fez o gol da equipe do São Paulo contra o Internacional, o gol de empate no Beira-Rio, e é um jogador que em 9 partidas pelo São Paulo fez 5 gols e deu uma assistência. Sem sombra de dúvidas, é o principal nome do ataque do São Paulo neste momento, principalmente porque o Pablo vive uma péssima fase. O jogador é o atleta que mais erra chutes, finalizações no Campeonato Brasileiro, não vive um bom momento, ainda desde que voltou da lesão ainda, vive um momento ainda pior. Mesmo assim, é o artilheiro do tricolor na temporada com 7 gols marcados. Outro problema é em relação ao setor defensivo. São Paulo tem uma das piores defesas do futebol brasileiro em todo o ano de 2020, é a pior defesa na Série A do Campeonato Brasileiro e levou gols nos últimos 8 jogos que fez. São Paulo, a defesa do São Paulo que mudou, passou a ser com o Diego Costa e o Léo há 10 partidas, ficou invicta nos 2 primeiros jogos, vitória por 1-0 sobre o Sport, depois 1-0 sobre o Atlético Paranaense, mas de lá para cá levou gols em todos os jogos e é um problema que o São Paulo tenta resolver rapidamente, porque quarta-feira, como eu disse, é um jogo importantíssimo diante do River Plate. São Paulo que não vence há 5 jogos, são 4 empates e uma derrota, a derrota para a LDU no meio de semana passado. A equipe do São Paulo que conseguiu um empate em 1-1 contra a equipe do Internacional. É um resultado que é ruim pela situação de jogo. A partir dos 14 minutos do segundo tempo, o São Paulo jogou com um jogador a mais. Mesmo assim, não conseguiu transformar essa vantagem numérica em gols, mas segue na terceira posição com 19 pontos, 5 pontos agora atrás do líder Atlético Mineiro. Capri. Valeu, Rafa. Rafael Bellatini, a gente vai transmitir esse jogo para vocês, não é? São Paulo contra o River. River e São Paulo nessa quarta-feira às 9h30 da noite. Jogo que acontece lá em Buenos Aires. Transmissão Bandeirantes nesta quarta-feira às 9h30 da noite. E já a gente vai trazer também as informações do Corinthians. Enquanto isso, a gente vai monitorando a questão do São Paulo, né, que está em Porto Alegre e segue direto para Buenos Aires. O Rafael Bellatini vai acompanhar, vai trazer aí todos os detalhes dessa preparação, final de preparação do time do São Paulo já em Buenos Aires para essa decisão, né? Jogo decisivo do São Paulo nessa quarta-feira. Pode nem pensar em empatar, quer dizer, se empatar depois vai ter que ficar fazendo conta, tirar saldo de gols. São Paulo tem que vencer, não é? Vencer o River, jogo duríssimo, e depois vencer o Binacional na última partida dessa fase de classificação lá no mês de outubro, aqui no Morumbi, no estádio do Morumbi.